Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo aqui ao canal Apocalipse Oficial. Uma bênção ter você aqui acompanhando esses vídeos, que tem sido feito com muito carinho e esperando e orando, inclusive, para que ele alcance os corações e possa fazer uma transformação, não o vídeo, mas a palavra de Deus em sua vida. Deixa eu te perguntar, você já começou a ler o livro Grande Conflito? Já conseguiu começar a ouvir os áudios desse livro? Se você ainda não fez, dá um pulinho lá no site Mundo Adventista, lá você tem os links para conseguir baixar tanto o livro em PDF como também os áudios, né, para você poder ouvir aí nos seus momentos em que você tiver condições. Eu gosto muito desse livro Grande Conflito, você já deve ter percebido. Eu gosto dele porque ele vai registrando, né, vai passando pela história do cristianismo. Lembre-se lá dos primeiros vídeos, a gente começou lá na época de Cristo, né, quando Cristo sobe ali ao Monte das Oliveiras e vai falando a história do mundo ali no capítulo 24 de Mateus. E o livro vai então passando, e a gente já passou aqui praticamente pela Idade Média, né? Já o último vídeo falamos ali da época da Revolução Francesa, já estamos no ano 1798 aqui na história do livro, e a gente agora vai partir para um outro capítulo, uma outra parte, vamos dizer assim, do livro, onde começa agora a demonstrar como o evangelho foi progredindo ali na história dos Estados Unidos. E a partir de agora a história começa a ficar um pouco mais recente, vamos dizer assim, mais próxima. E a gente consegue, às vezes, até ter um pouco mais de relação, né, com esses textos, com esses capítulos que nós estamos estudando. Mas estamos ainda no capítulo 16, ainda temos bastante coisa e estamos prevendo algumas surpresas aí para vocês também, tá? Capítulo 16, o mais sagrado direito do homem. E o texto que eu trago para meditação encontra-se em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 14, onde vai dizer assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das trevas, da luz com as trevas? Paulo estava repreendendo fortemente a igreja de Corinto. E essa repreensão com certeza serve para nós hoje, que não pode haver comunhão entre o crente e o descrente, luz e trevas. Só existe um caminho para o cristão, é seguir a Cristo. Ellen White já diz na página 290 desse livro o seguinte: Roma começou por ordenar o que Deus não tinha proibido e acabou por proibir o que ele havia explicitamente ordenado. Olha que interessante. Começou ordenando o que Deus não tinha proibido e, por fim, acabou proibindo o que Deus tinha ordenado. E é exatamente o que nós temos visto ao longo desses vídeos. A igreja anglicana, a igreja oficial ali da Inglaterra, ela estava agora permitindo, era uma igreja reformada até então, mas agora ela já estava permitindo os mesmos costumes que os romanistas tinham implantado, vamos dizer assim. E aqueles que estavam ali desejando efetivamente seguir a sua liberdade de consciência, eles entenderam que não poderiam fazer isso permanecendo na Inglaterra. O que eles fizeram? Foram buscar refúgio na Holanda. Lá na Holanda, com muitas dificuldades, ainda assim eles mantiveram a fé viva no Senhor. Em um dado momento, as pessoas que saíram, né, da Inglaterra e foram buscar refúgio ali na Holanda, acabaram tendo que se desligar da igreja anglicana. E eles passaram a ser conhecidos, vamos dizer assim, um grupo conhecido como os puritanos. É um grupo ali que buscava efetivamente seguir a palavra de Deus como a palavra de Deus é. E como a igreja, até então, né, uma igreja que estava sendo reformada, estava agora passando de novo, pelos mesmos, voltando aos mesmos problemas que tinha no passado, eles acabaram se separando, montaram esse grupo que acabou sendo conhecido, não montaram, né, foi natural, né, eles se tornaram os puritanos. E eles decidiram fazer o quê? Buscar um lar em um novo lugar. Então eles partiram, os puritanos, e foram aportar no novo mundo, que seria a América. Lá, eles então adotaram um regulamento no começo. Qual era o regulamento que eles adotaram? Apenas os membros da igreja poderiam ter voz ativa no governo civil. Essa foi a primeira ideia que eles tiveram. Mas pensa comigo, não precisa ir muito longe. Eles perceberam também que eles estavam cometendo o mesmo erro que o papado havia cometido. Qual era o erro que o papado havia cometido? A união entre igreja e Estado. Se eles aqui agora estavam permitindo que apenas membros da igreja tivessem voz ativa no governo civil, eles estavam cometendo os mesmos erros. E foi exatamente o que aconteceu. E qual foi o resultado disso? O resultado que sempre se segue quando a igreja se une ao Estado: perseguição. Mas teve um homem. Esse homem chamava-se Rogério Williams.
esse Roger Williams, e é dito dele na página 293 que ele foi a primeira pessoa da cristandade moderna a estabelecer o governo civil sobre a doutrina da liberdade de consciência, da igualdade de opiniões perante a lei. Esse homem era uma pessoa muito amada ali na sua localidade. Ele era um ministro e um homem com raros dons. A sua colônia, ela ficava no estado de Rhode Island, e ele ali definiu o seguinte: todo homem teria liberdade para adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Ou seja, ninguém teria autoridade para definir o que as pessoas iriam pensar ou dizer ou cultuar a respeito de Deus. Cada um teria a sua própria liberdade de consciência. O seu estado, a sua colônia no estado de Rhode Island, acabou lançando as pedras fundamentais da República Americana. É interessante que quando a gente vai no livro e a gente pinça ali algumas frases, veja que interessante isso aqui, na página 296. Diz que poderia alguém morar durante anos nas colônias dos puritanos e não haver um ébrio sequer, nem ouvir uma imprecação ou encontrar um mendigo. Olha o que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. Você poderia morar por anos nessas colônias, você não ia achar uma pessoa bêbada, não ia achar uma pessoa falando palavrão e não ia achar um mendigo. Irmãos, que tremendo! É essa revolução que de verdade a gente precisaria no mundo. Não é a revolução de direita, de esquerda, não é a revolução de A contra B, é a revolução que acontece no coração do ser humano. A revolução que acontece quando a gente aceita Cristo e muda a nossa vida e passa a aceitar os ditames daquilo que Deus quer. Que tenhamos agora, né, liberdade, mas a liberdade dentro das restrições da lei de Deus, conforme falamos no vídeo anterior. Então veja a bênção que é quando o ser humano segue aquilo que Deus falou. O mundo olhava com admiração para os Estados Unidos. Eles diziam: uma igreja sem papa e um estado sem rei. Que tremendo. É isso que eles queriam. Uma igreja sem papa, para definir o que eles deveriam pensar, e um rei onde eles não tivessem que ficar pagando impostos àquele rei para oprimi-los. Então eles estavam encontrando isso lá no Novo Mundo. Por isso que é chamado de Novo Mundo, em contraponto ao Velho Mundo, que era a Europa. E ali parece efetivamente que a liberdade estava tendo ampla aceitação, e ali estavam podendo construir as suas vidas sob o ditame da sua própria consciência. Mas, infelizmente, não demorou muito para que as igrejas protestantes, que tinham sido tão altamente favorecidas, né, pela reforma, deixassem de seguir o espírito de seus fundadores. Isso efetivamente acontece, né? Quando os fundadores vão morrendo, aqueles que se seguem muitas vezes acabam, ou quase todas as vezes, acabam se afastando daqueles princípios. E Ellen White diz que o espírito que fora inspirado pela reforma foi gradualmente arrefecendo, até haver quase tão grande necessidade de reforma nas igrejas protestantes como na igreja romana ao tempo de Lutero. Quer dizer, as igrejas agora protestantes, reformadas, diante das dificuldades ali e à medida que os seus pais fundadores foram morrendo, Ellen White diz que essas igrejas agora precisavam ser reformadas. Ó, a reforma precisava de reforma. Tão grande quanto precisava a igreja de Roma lá no tempo de Lutero. Sabe qual foi o grande problema do cristianismo, queridos, ao longo da história? Presta bem atenção, grave isso aqui. O grande problema do cristianismo ao longo da história foi se unir ao Estado. Sempre, sempre e sempre que isso aconteceu, foi um desastre. Foi um desastre na época de Cristo, foi um desastre logo depois com Constantino, foi um desastre ao longo da história da Igreja Romana, é um desastre hoje. Sempre que a Igreja se une ao Estado, o resultado que se segue é perseguição. É um desastre, portanto, na vida dos cristãos. A Igreja faz isso para se beneficiar, para tentar o favor do Estado, conseguir alguns benefícios, mas o que acontece, na verdade, os resultados são ruins. Ellen White diz assim na página 297:
A união da igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser, conquanto pareça levar o mundo mais perto da igreja, não leva em realidade, senão a igreja mais perto do mundo. Você entendeu? Parece que é bom, mas não é. E ela diz que não importa quão fraca seja essa união. A união entre igreja e Estado, por menor que seja, dá problema. Tem que haver ampla separação. Estado tem o seu papel na sociedade, ele faz o seu papel. A igreja tem o seu papel e tem que fazer o seu papel. Não dá para unir as duas coisas. Ellen White diz que por mais fraca que seja isso, pode parecer levar o mundo para mais perto da igreja. Ah, tá trazendo as pessoas, mas na verdade não. Tá levando a igreja mais perto do mundo. Lembra-se do texto que eu trouxe aqui para nossa meditação? Que união pode haver entre crentes e incrédulos? Entre a luz e as trevas? O texto diz de forma muito clara que não pode haver união. E aí, irmãos, eu trago para a gente nesse momento essa meditação. Trazer as coisas do mundo para dentro da igreja nunca vai dar certo. Ah, irmãos, mas os jovens estão saindo da igreja, o que a gente vai fazer? Não é disso que os jovens precisam. Sinceramente, eu até como líder também não sei o que fazer. Eu não tenho as respostas. Mas uma resposta eu tenho. Eu não. A serva do Senhor. A palavra de Deus. Eu tenho certeza que trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, por melhores que sejam as intenções, nunca vai dar certo. O Estado, a igreja quando se uniu ao Estado, tinha boas intenções. Queria fazer com que os membros viessem, mais pessoas viessem, aceitassem, olha, agora o Estado está nos protegendo. Ruína, desgraça, perseguição. Irmão, você acha que Satanás está brincando com a gente? Ele quer exatamente que a gente ceda espaço às coisas do mundo. E aqui eu estou fazendo uma analogia, uma referência de trazer o Estado para dentro da igreja, ou a igreja se unir ao Estado por coisas boas, com trazer coisas do Estado, e eu vou chamar aqui de mundo, para dentro da igreja e haver essa união. Essa união não pode acontecer. Ela não é uma união que se sustente, ela não é uma união que traz bons resultados. Cristo falou, não dá para ter dois senhores. Não dá para haver conciliação entre trevas e luz. No passado, Satanás tirou a Bíblia das pessoas. As pessoas ficaram confusas. Hoje, Satanás não pode tirar a Bíblia das pessoas. Você pode conseguir uma Bíblia muito barata em qualquer livraria evangélica, católica, pela internet. Você compra uma Bíblia muito barata. Então, você tem acesso à Bíblia. Então, o que Satanás faz hoje que você tem acesso à Bíblia? Confunde. E ele pensa, e ele faz a mesma coisa que fez no passado. Confunde as pessoas. Confunde as pessoas com as doutrinas. E diz o seguinte, mas agora podemos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja porque não tem problema. A gente vai manter, a gente vai reavivar a igreja. Queridos, isso nunca dará certo. A questão é, se eu sou um líder religioso, o que eu tenho feito para impedir isso? Para manter a bandeira do evangelho assim como ela é. A palavra de Deus assim como ela é. Pregar o evangelho puro, o evangelho eterno. Outra questão é, mas eu não tenho como fazer nada, nem sou líder de igreja, mas você é líder na sua casa, você é o líder espiritual do seu lar. Você vai permitir que as coisas do mundo entrem dentro da sua casa? Se você permitir, você está permitindo uma união, ou tentando uma união entre incrédulos e crentes, entre luz e trevas. Isso nunca dará certo. Sempre trará maus resultados. Essa é a meditação que eu queria deixar. Vamos pensar e refletir um pouquinho sobre aquilo que temos feito na nossa vida espiritual. E temos a certeza, assim como lemos no texto bíblico de hoje, que não pode haver nenhuma união. Tem que haver total separação entre a luz e as trevas. Que Deus te abençoe muito. Deus abençoe a sua família. Que o evangelho entre no teu lar e a Bíblia seja o livro mais importante, o ponto alto aí na sua vida, aí no seu lar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Nos vemos em breve.